Onde estava o teu pai nessa altura? O meu pai não estava. O meu pai, infelizmente, nunca esteve presente. É possível fazer novos ricos em Angola com o mercado de capitais? Que riscos é que eles deviam prestar atenção? Bom, o primeiro risco parece-me, na minha opinião, o tema não está na questão dos impostos. Ok. O tema está na rentabilidade. Odair Costa é o atual PCE da BFA Capital Markets. Após ter sido membro do Conselho Executivo da Bodiva e ter ficado lá por vários anos, passando a chefe de departamento de trading, Odair lidera agora o braço do BFA para o mercado de capitais. Bem, aos 13 anos eu era um rapaz muito reguila, um bocado indisciplinado. Eu considero uma pessoa que é pai, a pessoa que está presente, que cria, que apoia, indica o caminho da vida. Como é que foi quando descobriste que a figura paterna que tu tinhas já não estava com vocês? Então eu tive que trabalhar para pagar os estudos superiores. Certo. Com o tempo as coisas correram bem, o banco olhou para mim e disse, tem aqui um perfil interessante, e levaram para o banco. Títulos do Tesouro ou imobiliário? Eu acho de facto impressionante o resultado que temos quando fazemos o podcast e produzimos conteúdo para vocês. Mas eu gostava que algumas coisas mudassem, porque eu percebi que apenas 38% das pessoas que assistem a este podcast regularmente estão subscritas ao canal. Para mudarmos esse cenário, clica no botão de subscrever e garanta que tenhas acesso a todos os conteúdos que nós produzimos. Porque tu não queres perder a qualidade que nós entregamos diariamente, que impacta os resultados que tu possuis. Então, subscreve o canal, coloca um like nesse vídeo e deixa a tua questão qualquer nos comentários que nós faremos toda a questão de responder. Vamos ao episódio. Olha, temos mais um episódio do Dinheiro Limpo Podcast nessa nossa nova temporada e não é por acaso que estamos a falar com indivíduos extremamente decisivos e importantes, e hoje se calhar temos um dos que é uma enorme referência para mim e eu quis conversar com ele já faz muito tempo. Odair Costa, muito obrigado por teres aceito o nosso convite. É uma honra ter-te aqui, principalmente nessa nova fase da tua carreira, e gostava que te apresentasses para que a gente conhecesse mais sobre ti e sobre o que estás a fazer agora. Bom dia, Euclides. Antes de mais, obrigado por este convite, que já se fazia tarde. Ok. Já tínhamos conversado já várias vezes. Sim. Portanto, é um prazer estar aqui contigo para conversarmos sobre mim, sobre a pessoa que sou. Certo. E sobre o mercado e sobre as oportunidades e o desafio do mercado de capitais. Exato. Em Angola. Eu sou Odair Costa, neste momento tenho função de CEO da BFA Capital Markets. E a BFA Capital Markets é uma sociedade de distribuidora de valores mobiliários e atua no mercado de capitais angolano, permitindo a ligação entre os investidores, emitentes e a Bolsa de Valores, né? Odair Costa é um jovem de 40 anos, um jovem sonhador e que é apaixonado por este mercado de capitais, que tem vindo a desenvolver-se de forma muito gradual ao longo dos últimos anos e que tem um potencial muito grande. Okay. Por isso é um prazer estar aqui contigo para falar sobre mim e sobre o mercado. Prazer todo meu, Odair. Não podias ter-te apresentado melhor, porque a nossa ideia é mesmo também conhecer-te além daquilo que tu fazes enquanto profissional. Que eu acho que algumas pessoas têm aquela máxima de, quando perguntamos quem tu és, ele diz logo, eu sou doutor, licenciado em não sei o quê e tudo mais. Mas eu acho que o indivíduo é muito importante, porque nós só conseguimos compreender de facto o impacto das ações quando conhecemos a história do indivíduo. E sabemos exatamente o que o motiva a fazer o que faz hoje. Odair, eu sei que tu agora és um jovem de 40 anos e que tens uma estrada de bastantes referências e fizeste todo um caminho extremamente bem alinhado, quase sempre dentro do setor financeiro. Tiveste na banca, tiveste na Bodiva e tudo mais. Mas antes de irmos aí, como é que é? Deixa-me cortar-te. Sim? Estive no setor de call centers e depois, ao longo da conversa, podemos detalhar um bocadinho mais. Perfeito. Porque é que é importante. Perfeito. Mas antes eu queria saber
como é que era o Odair, por exemplo, aos 13 anos? Onde é que estava o Odair aos 13 anos e qual era o impacto que a tua vida, que os teus meios, que as pessoas estavam à tua volta tinham na tua vida naquela altura? E se o Odair dos 13 anos olhava para o Odair dos 40 dessa forma, vislumbrava o homem que tu te tornaste hoje? Bem, aos 13 anos eu era um rapaz muito reguila, um bocado indisciplinado, mas sempre muito focado nos estudos, né? Certo. Graças a Deus tive uma base familiar muito, muito boa. A minha mãe, o meu avô foram o meu pilar, mas aos 13 anos nunca imaginei ser o que eu sou hoje, ou estar a fazer aquilo que eu estou a fazer hoje. Certo. Nunca pensei estar no mercado de capitais. Inicialmente eu queria ser advogado, imaginas? Por muita influência do meu avô, que também era advogado. E então ele queria muito que eu enverdasse pelo direito e pela justiça. Ok. Mas a vida tomou caminhos diferentes. Ao longo do tempo comecei a olhar para o mercado financeiro como algo que me apaixonava. E até hoje é uma paixão. E é por isso que estou no mercado de capitais, porque entendo que, sendo uma paixão, é uma paixão que é muito útil, principalmente para Angola nesta fase, né? Então, aos 13 anos era um menino sonhador. Eu queria defender as pessoas, queria ser advogado, porque seria advogado de defesa. Certo. E muito especializado em defesas de causas sociais. O meu avô era uma pessoa também muito especializado nessa área e ele queria que eu fosse. Então eu tinha esse sonho de ser um grande advogado. Certo. Ao estilo dessas novas séries dos advogados, sim, não é? Sim. Não cheguei a ser advogado e hoje estou aqui como economista a dar o meu contributo ao longo do tempo. Fantástico. Tu mencionaste, se me permites, que na altura que eras mais novo, as referências eram a tua mãe e o teu avô. E que o teu avô e continua a ser um tremendo impacto dentro daquilo que é a tua vida e a tua pessoa hoje. Se me permites perguntar, onde estava o teu pai nessa altura? O meu pai não estava. O meu pai, infelizmente, nunca esteve presente. Ele, na verdade, não foi um pai. Ele, na verdade, foi um reprodutor. Eu considero uma pessoa que é pai a pessoa que está presente, que cria, que apoia, que indica o caminho da vida. E ele não fez esse percurso comigo, né? Quem fez esse percurso e quem assumiu esse papel, como eu dizia há pouco, foi o meu avô. Certo. E também a minha mãe, que a par da minha esposa e dos meus filhos é o grande pilar da minha vida. Okay. Portanto, sim, isso eu gostaria de dizer que isto é um buraco, é um passivo, sim, em linguagem económica, sim. É um passivo que eu tenho dentro de mim, de facto, por não ter tido uma figura de pai, sim, presente, mas que foi bem substituído pelo meu avô. Acho que fez um bom trabalho. Onde ele está. O teu avô já não está connosco. Já faleceu, infelizmente faleceu. Imagino que isso deve ter um grande impacto na tua vida. Como é que foi quando descobriste que a figura paterna que tu tinhas já não estava com vocês? Foi um choque porque não estava à espera. O meu avô faleceu relativamente jovem, com cerca de 67 anos. E ele faleceu de cancro, mas naquela altura ele fez questão de não mostrar a doença aos netos, né? E à família, então ele aguentou até a última. Então quando nós viemos a saber que ele estava com cancro, foi já na fase terminal e de facto foi um impacto muito grande. Foi na altura que eu estava a terminar o meu curso, a minha licenciatura em Gestão e Administração. Eu estava a fazer o trabalho de final de curso e tive que basicamente parar durante um mês, porque não tinha condições para concluir o trabalho. Tive que pedir um adiamento na faculdade para poder fazer aquele processo todo de luto, não é? Sim. E depois ter condições novamente para voltar. Mas de facto foi um impacto muito grande. Mas graças a Deus, como eu disse, na altura, a minha mãe deu, como sempre, um apoio muito grande. Os meus irmãos, eu sou o mais velho de 3 irmãos. Ok. Então, também quando és o mais velho, tens pouco tempo para pensar. Tu tens que apoiar os que estão atrás de ti.
Então foi um momento muito difícil, mas foi um momento que foi definidor do meu caráter. Define o que eu sou hoje. Certo. Os momentos de dificuldade, de desafio, mostram o nosso caráter e moldam o nosso caráter. Até hoje, se eu estou aqui, é graças ao meu avô, aos ensinamentos que ele deixou, e também este momento, que foi um momento de dor, mas que depois transforma-se em momentos de saudade, de recordação e de ensinamentos que vão sempre para a vida, não é? E de amor. Sim, eu recordo o meu avô como uma pessoa muito amorosa. Eu olho para ti enquanto falas sobre isso, e nessa minha experiência de conversar com muitas pessoas e absorver muitas histórias, eu percebo que algumas ausências também são importantes e representativas do caráter da pessoa hoje. Então, enquanto indivíduo, talvez muito do que te moldou, além da presença do teu avô, foi a ausência do teu pai. Sim. Esse é um tema, a ausência do meu pai, não escondo. O meu avô fez um excelente trabalho, mas há sempre um passivo que fica, né? Certo. Hoje tento recuperar esse passivo. Certo. Tento recuperar a relação que eu tenho com o meu pai. Perfeito. De forma muito paulatina, não é? Sim. Uma coisa é criança conhecer o seu pai na infância. Certo. Outra é conhecer de facto já adulto, não é? Então hoje tenho uma relação boa com o meu pai. Já o introduziste aos netos? Fisicamente ainda não. Ele está no estrangeiro. Fisicamente não, mas estamos a preparar esse momento. Fantástico. Para que fisicamente ele possa conhecer os netos. Para que os netos não tenham esse passivo que eu tive. Sim. Temos que cortar com essas experiências. Acho perfeito, e obrigado por partilhares aqui algo tão pessoal e de forma tão aberta e humanizada. Isso prova muito do indivíduo que tu és e da forma como tu lidas com os problemas e se calhar isso também aplicas no teu processo de gestão. Vamos olhar para aquilo que é a tua trajetória profissional. E tu ainda comentaste que para além da banca, antes da Bodiva, passaste pela UCOL, certo? Sim, aliás, antes ainda em Portugal, eu estudei em Portugal, terminei o meu ensino médio em Portugal, fiz a licenciatura em Portugal e nessa altura, lá está, também por causa da ausência do meu pai, teve um impacto económico forte na família, não é? Só a mãe a sustentar fica muito difícil. Sim. Então eu tive que trabalhar para pagar os estudos superiores. Certo. E a solução que eu encontrei foi fazer um part-time, na altura, no Espírito Santo Contact Center. Contact Center do Grupo Espírito Santo, que na altura era o maior grupo financeiro português. Certo. E entrei para uma operação de um banco que na altura era muito novo, que é o Banco Eletrónico de Serviço Total, o primeiro banco digital em Portugal, e que tinha, basicamente, estava muito alinhado à área de investimentos. Mercado de bolsa, seja ações, fundos de investimento, obrigações, futuros, investimentos na Europa, nos Estados Unidos, na Ásia. Então entrei para a operação de contact center deles, apoio a cliente. Ok. E como é que funcionava o apoio ao cliente de um banco de investimentos e digital na altura? O que é que tu fazias? Bom, basicamente, uma linha de apoio a clientes está lá para poder receber as chamadas e tirar todas as dúvidas dos clientes e fazer operações quando necessário. Portanto, era uma linha de informações e também transacional. Ok. Portanto, os clientes ligavam para esclarecer dúvidas sobre os produtos, ações, como é que funciona, obrigações, como é que eu invisto nos Estados Unidos. Isto em que ano? Isto na altura em 2004. Ok. Em 2004, quando eu já estava a terminar a faculdade. Eu comecei no call center, mas não era efetivamente trabalhador do banco. Ok. Portanto, havia uma empresa prestadora de serviços para quem eu trabalhava. Mas as coisas correram bem. Acabei por terminar o meu trabalho de curso no call center. Nós fazíamos vários horários. Tinha horário das 9 às 12, das 12 à meia-noite, e depois tinha da meia-noite às 8 da manhã. Okay. E eu fiz o meu trabalho de final de curso nos turnos da noite, da meia-noite às 8 da manhã. Okay. Porque tinha 3 ou 4 chamadas, não eram muitas, e eu aproveitava esse intervalo para fazer o research e depois para escrever o trabalho. Com o tempo as coisas correram bem, o banco olhou para mim e disse: tem aqui um perfil
perfil interessante e levaram para o banco. E depois comecei a caminhar lá dentro até chegar à área de banca de investimentos, à sala de mercados, onde nós tínhamos uma parceria com o Saxo Banco, que é um banco global, um banco dinamarquês global, que tem uma plataforma, que é o Saxo Trader, Sim. que negocia uma série de produtos, desde Forex, CFDs, futuros, tudo e mais alguma coisa que o investidor quer. Então foi uma coisa muito interessante. Depois, quando voltei a Angola, aí o colo foi a porta de entrada. Okay. Porque, na verdade, em 2011 casei-me e o plano era ficar em Portugal. O plano era ficar em Portugal, eu trabalhava no Banco Best, estava na direção de investimentos, trabalhava no Marquês de Pombal, era uma coisa assim muito interessante. Melhor impossível. Melhor impossível. Todo engravatado, naquele ambiente muito interessante, muito tranquilo, que é de Lisboa. Ganhava já relativamente bem. Eu disse à minha esposa, pá, vamos ficar por cá e depois logo se vê. No entanto, em 2012 nasce a minha primeira filha, Daniela, e eu analisei e disse, pá, se eu cá ficar, vou ter um problema daqui a 10 anos. Daí a importância da visão de longo prazo. Sim. Que é, ela ia ficar, ela é licenciada em Comunicação e Marketing, e naquela altura não havia oportunidades para nós, jovens negros em Portugal, na comunicação. Sim. Então eu disse, pá, eu tenho que arranjar uma alternativa em Angola, porque ela já tinha uma proposta de emprego cá. Ok. Então, pá, a YouCall foi uma porta de entrada. Tive na YouCall muito pouco tempo, mas também foi uma experiência muito interessante. Trabalhei na operação da ZAP, né? Ok. Que é de apoio a cliente da ZAP. Na altura fizemos, em 3 meses, fizemos um programa. Eu gosto sempre de inventar programas por onde eu passo. Fizemos um programa que era o ZAP Extreme Makeover. Ok. Quando nós chegamos, os indicadores de qualidade, os SLAs da operação estavam muito em baixo. Nós precisávamos de aumentar a qualidade e fizemos uma série de formações e reajustes à equipa e a coisa funcionou bem. Então foi uma porta de entrada para depois saltar novamente em menos de 3 meses para o sistema financeiro. Daí sais para... Saio para o Banco Valor. Ok. Saio para o Banco Valor, que era um banco na altura, falava-se muito em mercado de capitais, né? Sim. Então era um banco que já estava preparado para tal e acabei por ir para a direção de banca de investimento. E é aí que eu me cruzo pela primeira vez com uma grande figura do mercado que vocês conhecem, que é o Rui Oliveira. Sim. Portanto, o Rui Oliveira, para além de ser um grande amigo, já trabalhamos durante muitos anos juntos. Tivemos e hoje juntos no Banco Valor. Tivemos juntos no Banco Valor e depois estivemos juntos na Bodiva. Certo. Portanto, é uma pessoa que é uma referência para mim, posso dizer, em Angola, uma das referências no mercado financeiro. Sim, com certeza. Com certeza é o Rui Oliveira. E também há outras pessoas, poderei citar, por exemplo, o Dr. Asher Mangueira, porque também foi, para mim, eu acredito que para grande parte dos jovens que hoje estão em algumas funções relevantes do país, um grande visionário que apostou nos jovens, né? Certo. Então, é aí que depois volta a estar no mercado financeiro. Passado cerca de 1 ano e meio, entro na Bodiva em 2014. Boa. E 2014 depois viemos, as coisas mudaram e agora estás na BFA Capital Markets. Sim. E estás a cuidar e a olhar para o mercado de capitais e para os investimentos em Angola, certamente com essa tua veia criativa e a desenvolver muitas coisas que são interessantes para o investidor. Uma das coisas que eu queria que as pessoas percebessem é porque é que tu achas que o cidadão angolano devia olhar para o mercado de capitais? Porque é que o profissional, as empresas deviam olhar para o mercado de capitais angolanos e investir o seu dinheiro no que o mercado é hoje? Sim. Porquê? Este podcast tem o apoio da Unitel Empresas nesta temporada. É o patrocinador oficial desta temporada do Dinheiro Limpo Podcast. Se és empreendedor ou tens uma empresa em Angola, a Unitel Empresas tem soluções feitas à tua medida, desde comunicação, internet dedicada e até serviços de cloud e segurança. Eles não são só uma operadora, são parceiros estratégicos para quem quer escalar e profissionalizar o seu negócio. Eu, Euclides, confio na Unitel porque sei que é com tecnologia e estrutura que levamos as nossas ideias mais longe. Bom, fundamentalmente, não vou dar muitas voltas, fundamentalmente porque o mercado de capitais, na minha opinião, é, eu diria, das poucas oportunidades de rentabilização do património, do lado do investidor individual, pessoal,
é a única oportunidade, ou das únicas oportunidades de rentabilizar o capital face a duas coisas. Dois grandes problemas que todos sabem, que é a desvalorização cambial e a inflação. Certo. Então o mercado de capitais acaba por apresentar produtos, desde produtos mais conservadores, títulos do tesouro, obrigações corporativas e também ações que permitem, eu diria, mitigar ou até ultrapassar estes riscos, nomeadamente o risco de inflação. Se nós olharmos, por exemplo, para as soluções de investimento hoje que o mercado acionista traz, que neste momento já temos 4 empresas cotadas, e se olharmos para as evoluções dos seus preços, vemos que claramente a inflação que está em torno entre os 25% e os 30%, que agora, sim, graças a Deus, está em queda, não é? Sim. Ainda que moderada. As rentabilidades associadas só à evolução do preço das ações bate de longe a inflação. Para quem não percebe, estamos a explicar para indivíduos que não percebem absolutamente nada do que é o mercado de capitais e como está dividido. Explica-nos, por favor. Bom, primeiro, o que é o mercado de capitais? O mercado de capitais não é mais do que imaginemos um supermercado, não é? No supermercado ou num centro comercial, nós temos várias lojas. Sim. E cada loja vende vários tipos de produtos. Então o mercado de capitais é isso. É um mercado onde tem pessoas ou instituições que têm ideias e precisam de dinheiro para poder pôr essas ideias em prática, e do outro lado tem investidores, que são pessoas que têm dinheiro, certo, e que precisam de rentabilizar esse mesmo dinheiro. Então encontram-se no mercado de capitais para poder transacionar capital que permita fazer operações. E onde é que se encontram? Encontram-se na bolsa de valores. Mas nenhum investidor, nenhum emitente vai à bolsa de valores, certo, se não existir entidades intermediárias como é a Sociedade Distribuidora de Valores Mobiliários, como a BFA Capital Markets, que hoje representa. Portanto, não é mais que um mercado onde quem tem dinheiro vai lá pôr o dinheiro para rentabilizar, comprando produtos a quem tem ideias. Produtos é projetos. Certo. Portanto, os investidores vão com dinheiro e as empresas e os empreendedores vão com projetos para que os investidores possam comprar. Ok. Quando nós olhamos para um pouco o mercado de capitais que apresenta hoje, tanto a nível dos fundos de investimento, como as ações, como os instrumentos de dívida, nós ainda sentimos que existe uma barreira, pelo menos isso dito pelas pessoas, segundo os dados que a gente colhe, para que o cidadão comum tenha acesso aos investimentos. E tive a conversa com a Anabela Teixeira, deve conhecer, da Meds Global, e por acaso comentamos sobre o facto de que parece que o mercado financeiro ainda está elitizado, no sentido de que não existe um plano adequado para as pessoas de renda baixa, porque existe uma preferência em negociações institucionais. O que é que tu, dentro daquilo que é o mercado de capitais e dentro da tua liderança na BFA Capital Markets, está a fazer para inverter essa situação e se calhar dar a liquidez que o mercado precisa? Porque nós temos aquela noção de que o volume é uma coisa mais interessante, o volume a nível de valores monetários de dinheiro, do que em números de transação. E para o retalho, o número de transações é muito importante porque dá-lhes a liquidez que eles precisam. Qual é a tua posição com relação a isso, e se tens um plano de desenvolvimento para esta situação? Não, de facto, a falta de liquidez e a necessidade de termos mais participantes no mercado é um dos grandes desafios que temos que endereçar. Certo. Nós, neste momento, na Cevama, temos apenas 37 mil contas. 19 mil dessas contas pertencem à sociedade que eu represento, a BFA Capital Markets. Portanto, nós estamos aqui a fazer um trabalho muito forte, em primeiro lugar, de literacia financeira. Certo. Penso que este é o primeiro desafio do mercado, para que as pessoas entendam o mercado, é preciso explicar o que é o mercado, como é que funciona, quais são as oportunidades e quais são os desafios ou os riscos, né? Então, o que nós estamos a fazer é um programa muito intensivo de literacia financeira, para que as pessoas percebam o que é, como funciona, e depois comecem a tirar partido deste mercado. Naturalmente, depois é necessário criar um conjunto, na minha opinião, um conjunto de instrumentos que sejam adequados
aos investidores de retalho, Sim. nomeadamente aqueles que tenham menor poder de compra. Sim. Um produto que nós estamos a pensar, que ainda não está estruturado, mas que poderia ser uma solução, seriam produtos fraccionados, ou seja, certo. por exemplo, um título do Tesouro que hoje tenha um valor. O Tesouro no ano passado fez uma coisa mais ou menos parecida, que foi passar o valor nominal das obrigações de 100 mil para 1000 kwanzas. Sim. Portanto, já tem aqui acesso, portanto, o mínimo de 1000 kwanzas já se pode investir, mas acredito que os fundos de investimento são um caminho, eu diria, muito eficiente para que os investidores de retalho possam aceder às grandes oportunidades do mercado de capitais, a par de produtos fraccionados, ou seja, nós Sim. podemos pegar, por exemplo, as obrigações da Sonangol que hoje estão a ser cotadas na Bodiva e que têm um valor nominal de 100 mil kwanzas, trazê-lo também para um valor nominal de 1000 kwanzas, permitindo que qualquer pessoa, mesmo que tenha um salário de 30, 40, 50 mil kwanzas, possa fazer uma poupança regular e um investimento regular através de compra não só de títulos do Tesouro, mas também de obrigações corporativas, neste caso da Sonangol, que é só a maior empresa do país. Isso traz aqui a uma conversa que eu acho que é extremamente interessante, mas se calhar eu sinto que está a ser desaproveitada, que é os fundos de investimento, por melhor opção que eles sejam, eles não estão adaptados àquilo que é a necessidade do público. E eu digo isso porquê? Porque nós aqui já pagamos 10% de imposto sobre aplicação de capitais. E depois o fundo de investimento cobra comissão de subscrição, comissão de resgate, comissão de manutenção. E quando tu vais dar conta, tu só nas comissões do próprio fundo de investimento às vezes podes ter de 1,7% a 3,8%. Muitos destes fundos investem em ativos que o cliente por si só pode ter acesso mais barato, que é uma carteira em que tem mais de 60% de depósitos a prazo, ou então que tu tens uma obrigação de curto prazo, alguma coisa assim parecida. Há quem regule isso, que olhe para esses aspectos, porque isso não faz sentido. Se eu estou a criar um instrumento para facilitar o acesso ao mercado financeiro, mas depois quando vou ver, percebo que se a pessoa fizer cálculos, vai dar conta que ele, tendo acesso por si só, tem um ganho superior do que tendo a ajuda de um fundo de investimento supostamente diversificado, é contraproducente. O que é que se passa aqui? É má fé dos fundos de investimento ou é ignorância do público investidor? Eu diria que não é nem uma coisa nem outra. Eu diria que os fundos são o meio mais eficiente de fazer o investimento do que fazer o investimento de forma direta. Sim. A principal razão, para mim, é que ter um fundo, tu tens uma equipa de gestão completamente especializada e focada, que está a olhar todos os dias para o mercado e que apanha todas as oportunidades que vão aparecendo. Então, custo de operação? Bom, primeiro, quando tu fazes operações maiores, o custo relativo diminui. Ok. Portanto, se eu fizer de forma individual, os custos relativos são mais altos do que fazer uma operação via fundo. Certo. Depois, com o fundo, tu tens acesso a um conjunto de operações de dimensão que tu não terias diretamente com o investidor. Mas, fundamentalmente, se nós olharmos só para a questão das contas, dos números, o fundo tem uma coisa que o investidor individual não tem. O fundo tem isenção do imposto de aplicação de capitais. Ok. Portanto, isto dá uma eficiência fiscal muito grande. O IAC, por norma, taxa base são 10%. Certo. Portanto, o fundo não paga. Quer dizer que fica mais rendimento para o fundo e necessariamente mais rendimento para o investidor. Portanto, aqui acaba por ter, mesmo pagando este 1,7% a 3%, mesmo pagando esta FII de subscrição e FII de gestão ou FII de resgate, há fundos que não têm FIIs de resgate, Sim, por exemplo. Portanto, tudo depende, cada fundo tem as suas condições. Mas quando estamos a dizer do IAC... Mas faz com que, mesmo pagando estas comissões,
fique mais dinheiro disponível no final das contas para o investidor. Ok. Portanto, tem essa vantagem. Percebo. Mas, por exemplo, estamos a falar do IAC, de não pagar o IAC, são quando temos fundos, por exemplo, acumulativos. A maior parte dos nossos fundos distribuem. Então, se tu me des rendimentos, eu vou a mesma pagar o IAC sobre os meus rendimentos. Eu digo isso porquê? Porque a nossa preocupação de ambos aqui é a massificação de literacia financeira. E muito do que nos pedem é que a gente tenha contato com vocês, instituições que definem o mercado, para criarem produtos adaptados a isto. Uma proposta, por exemplo, que nós achamos excelente aqui dentro, era que se chegasse entre vocês e os reguladores e os impostos, no caso, criarem um valor mínimo de investimento para o qual a pessoa tivesse uma isenção fiscal completa, além dos fundos de pensões, por exemplo. Nós lá fora temos as ISAs, os 401k e tudo mais. Eu acho que era muito interessante para nós, principalmente para tirarmos aqui um pouco de dinheiro da banca, né? Se tivéssemos isso. Existe algum programa, está-se a pensar em alguma coisa, de uma conta de eficiência fiscal até 3 milhões, até 5 milhões, até 1 milhão que seja, para o cidadão ter mais exposição ao mercado de capitais, porque eu acho que isso era excelente e ia dinamizar muito. Essa é uma ideia muito interessante, Euclides, até porque está muito ligada àquilo que é a necessidade de inclusão financeira, né? Reduzindo aquilo que são os custos e aumentando aquilo que é a eficiência fiscal das operações de baixo valor, né? Trazendo para o sistema financeiro e para o mercado de capitais um conjunto de cidadãos e de angolanos que hoje estão fora. Certo. Portanto, nesse aspecto parece-me que é uma proposta muito interessante, e eu até diria que na minha vida passada da Bodiva, esse tema já foi levantado e discutido com a autoridade tributária do país. Certo. Penso que é um tema muito interessante, poderia ajudar a inclusão financeira e a mitigar um pouco esta questão dos custos que levantaste, mas que não depende de facto de nós, distribuidoras, corretoras, e nem da própria Comissão de Mercado de Capitais, que é o nosso regulador. Dependerá mais da autoridade tributária, que, como sabe, neste momento procura aumentar aquilo que são as suas receitas. Portanto, esta proposta configuraria um benefício fiscal e, na perspectiva do Tesouro, qualquer benefício fiscal acaba para o contribuinte é um custo fiscal para o Tesouro. Portanto, temos que fazer aqui um equilíbrio entre aquilo que são as receitas que o Estado necessita para financiar o OGE, para fazer as estradas, para fazer os hospitais, para endereçar todos os temas sociais que temos, para fazer os investimentos estruturantes que precisamos de fazer, e a necessidade de desenvolver o mercado de capitais e ter um benefício fiscal para que isso desenvolva. Então, não é um equilíbrio fácil. Eu não gostaria de estar na pele do PCA da AGT, o Dr. Leiria, mas sim, acho que é uma proposta interessante. O Executivo está sempre disponível para ouvir, e assim que tivermos a oportunidade eu levarei novamente esse tema. E agora que falaste sobre impostos, eu até preocupa-me, porque eu acho que agora vai ter menos dinheiro para o mercado de capitais, porque imagina, essa história do imposto único, agora vamos taxar as pessoas também, as pessoas que são, entre aspas, solo traders, né? Conforme se diz. Isto não vai ter ainda um impacto maior naquilo que é as poupanças das famílias, porque uma coisa que é, para nós investirmos temos que poupar primeiro. Exatamente. Nós temos poucos dados sobre as poupanças das famílias angolanas e poucas soluções para estas poupanças. Essa história, vamos olhar para esse trio, né? Entre o mercado, o investidor e no caso, a Associação Geral Tributária. Epa, o que é que de facto se pode fazer ali dentro? Porque isso é uma cadeia. Porque enquanto tu estás a puxar para cima, se a AGT começar a puxar para baixo nesse sentido, tu não cresces. Isso não nos preocupa enquanto gestores? Claro que nos preocupa, mas o imposto é algo certo e existe em todos os mercados, né? Naturalmente entendemos que nesta fase a AGT poderia ter um posicionamento ainda mais favorável. Sim. Mas hoje já temos um conjunto de benefícios fiscais para o mercado de capitais. Os fundos não têm exclusividade dos benefícios fiscais, mas o próprio mercado tem. Repara, por exemplo, uma empresa que entre na Bodiva, seja cotada, os seus acionistas vão ter um desconto no IAC. Por norma, os dividendos pagam 10%,
para entidades cotadas paga apenas 5%. Portanto, se nós olharmos os bancos hoje que estão a ser cotados e os lucros que têm tido, não é? O ano passado foi um lucro extraordinário, o BFA, o grupo com o qual pertenço, teve o maior lucro da sua história e da banca no ano de 2024. Portanto, esses acionistas, que não são só os grandes acionistas, agora também são os acionistas de retalho, estão a ficar com mais 5% no bolso. Portanto, há um esforço por parte da AGT no sentido. Na minha opinião, o tema não está na questão dos impostos. Okay. O tema está na rentabilidade. É preciso ter mais rentabilidade para pagar, naturalmente, mais impostos, sim, mas fazer aqui um equilíbrio entre aquilo que é o nosso rendimento a título individual e aquilo que é o nosso contributo para o desenvolvimento do país. Porque é com os impostos, como falávamos há bocado, sim, que o governo depois gera o país, né? Certo. Então, nós que somos investidores, que já fizemos aquele percurso de poupar e agora estamos num percurso de investir e que estamos a fazer crescer o nosso capital, também temos essa responsabilidade social, sim, de pagar contribuir, impostos, de pagar os impostos. Naturalmente, para nós investidores, quanto menor os impostos, melhor. Sim. Mas, na verdade, nós depois temos que ter uma visão mais ampla do país e da nossa economia do que apenas aquela taxa que eu estou a pagar de 5, 3, 4, 10%. A visão deve ser maior. O mercado de capitais não é um fim em si. O fim em si da economia é o bem-estar social. Certo. Então, se nós acreditamos que o Estado é um ente de bem e que vai utilizar bem os nossos impostos, eu, na verdade, não estou insatisfeito com o nível de tributação que o mercado de capitais hoje tem. Perfeito, faz todo sentido e compreendo. Mas é sempre possível melhorar. Sim, o imposto é o custo de se viver num país civilizado, né? É verdade, é verdade. Então está tudo tranquilo. Inflação, Odair. Inflação tem aqui um poder muito grande no perfil do nosso investidor local, e inclusive nos rendimentos das grandes empresas, por exemplo, os bancos, né, que emprestam dinheiro a taxas altas, quer ao Estado, quer às pessoas, e por isso têm rendimentos muito altos também. Mas muitas vezes abaixo da inflação. Sim. Isso não, também é verdade. Não é um rendimento positivo. Isso também é verdade. Mas quando conseguem fazer boas cambiais, se calhar conseguem compensar de outra forma. Sim. Mas como é que vês essa história da inflação no perfil do investidor atual? Porque isso faz com que nós sejamos bastante conservadores, e como uma mudança de cenário completa afetaria o mercado de capitais. Porque nesta altura a nossa base é muito alta, taxa de juros, então nós temos tanto os fundos como as operações a serem mais centradas nas obrigações, taxas altas, menos risco e tudo mais. Num cenário completamente diferente, o mercado desenvolvia mais rápido ou mais devagar? Antes de falar sobre investimentos ou crescimento de negócios, deixa-me dizer-te uma coisa simples. Se tu não sabes quanto ganhas, quanto deves ou quanto realmente te sobra, estás a brincar aos empresários. A Cognitiva é a empresa que me ajuda com tudo isso: contabilidade, gestão de recursos humanos, auditorias e muito mais. Eu investi na Cognitiva porque acredito que finanças bem feitas são a base de qualquer empresa séria. Se queres foco no teu negócio, deixa que eles cuidem dos números. São especialistas em transformar confusão em clareza financeira. Entra em contato agora com eles e deixa que cuidem do dia a dia do teu negócio com propostas à tua medida. Bom, naturalmente que no cenário de taxas de juros mais baixas, a economia acaba por desenvolver mais rapidamente, porque o dinheiro fica mais barato. Sim. Se o dinheiro está mais barato, os empresários vão pedir crédito e vão investir. Certo. Eu acredito que o nosso nível de taxas de juros genericamente na economia está relativamente estável. Certo. E eu acredito que nos próximos 5 a 10 anos, se tudo correr como está previsto, nós poderemos ter até uma redução daquilo que é as taxas de juros do mercado. Só para ter uma ideia, há 1 ano, 2 anos, nós tínhamos taxas de juros do mercado, yields, não é? Taxas de rendimento até maturidade, acima dos 20%. Hoje nós estamos a falar de taxas de juros todas abaixo, todas não, com exceção da rentabilidade há 3 anos,
todas abaixo de 20%. De 20%, sim. Portanto, quer dizer que há um movimento de ajuste da taxa de juros. Acredito que o BNA, a seu tempo, o Comitê de Política Monetária, vendo a rota descendente da inflação, possa ajustar também a sua taxa básica BNA, no sentido de dar um sinal ao mercado para continuar este movimento de descida da taxa de juros, que foi iniciado pelo Tesouro. Sim. O Tesouro é que começou no mercado primário a baixar as taxas e hoje estão abaixo de 20% na generalidade das maturidades. Então vamos chegar a um momento em que, com um nível de taxa de juros mais baixo, teremos maior propensão para surgimento, por exemplo, de títulos de dívida corporativa. Certo. Pronto. O único título corporativo que temos, que é a Sonangol, paga 17,5. Eu acredito que se estivermos entre os 17 e os 15, poderemos ter condições de ter emissões obrigacionistas. No entanto, a inflação, que é o grande bicho-papão, é o imposto escondido, sim, que ninguém fala, mas é o imposto escondido e que leva muito mais que a AGT. Sim. Por definição, tem um antídoto. Tem um antídoto. Que é o mercado acionista. Sim. Se nós repararmos, na generalidade dos mercados internacionais, o mercado acionista retorna consistentemente acima da inflação. Sim. Portanto, se olharmos para o S&P nos últimos 50 anos, apenas em 5, 6 anos deu um retorno negativo. Certo. Em todos eles deu um retorno, em média, acima dos 12%. Houve anos que foi acima. Sim. E este ano já houve uma grande desvalorização com o Trump, entretanto já houve também uma grande recuperação. 14% em um mês. 14% em um mês. Eu também sou investidor e aproveitei esse movimento. Mas se nós olharmos, trazendo isto para o nosso mercado nacional, se investisse no Banco Caixa, por exemplo, que foi privatizado em 2022, as ações foram vendidas a 5 mil kwanzas. Sim. Hoje estão próximas de 16 mil. Mais cerca de 300% de valorização. Se nós virmos nesse período, a inflação acumulada não deverá ter excedido os 60%. Sim. Vá. 20 e tal ao ano, 60% a 70%. Sim. Isto compara com uma rentabilidade de 300% face a uma inflação de 60%, 70% acumulada, né? Então tem aqui uma oportunidade de poder investir, não só nas 4 ações que já estão admitidas à negociação, mas também nas ações que estão aí por vir. É público. O Estado continua com o próprio IVA, o programa de privatizações. Quem é que vem a seguir? E de certeza há de haver aí oportunidades. Bom, é público, né? Os decisores já falaram. O que está no pipeline são o BFA, o Standard Bank e também a Unitel. Portanto, estamos expectantes, nós como intermediários financeiros, para poder levar essas oportunidades aos nossos investidores. Só para entendermos, vem o BFA como grupo ou o BFA como banco só? Daquilo que é a informação que temos, o decreto presidencial fala no banco BFA. Ok. Isso quer dizer BFA. que as corretoras ou as gestoras de fundos de investimentos não vêm arrastadas nisto, é só o próprio banco? É o próprio banco BFA. Ok, então vocês vão sempre, se calhar, entrar como empresas separadas. Se calhar daqui a uns anos temos também, sob tua gestão, o BFA Capital Markets também entrar para a Bolsa. Por que não? Por que não? As distribuidoras e as corretoras são entidades financeiras, são reguladas pela Comissão do Mercado de Capitais. Temos as contas completamente auditadas, temos um modelo de governance bem definido e robusto. Na verdade, temos todas as condições de poder ir para a Bolsa. E se olhasse para o futuro daqui a 10 anos, sim, eu pessoalmente, isto não é uma opinião do meu acionista, é uma opinião pessoal do Odair Costa, gostaria de ver uma distribuidora ou uma corretora de valores mobiliários cotada na Bolsa de Valores. Penso que temos todas as condições para tal. Ok. Por que razão é que temos maioritariamente, e nesse momento se formos buscar as empresas, temos o BAI, né? Temos o Caixa, temos a Bodiva a ENSA. E temos a ENSA. Por que razão temos 100%, né, de empresas
financeiras dentro da Bolsa e não temos outras empresas, já que o país é feito de mais do que um setor? O que é que está diretamente ligado a este facto? Bom, penso que são dois factos. Em primeiro lugar, todas estas operações decorreram do próprio IVA, do Programa de Privatizações. Ok. Portanto, o Estado angolano decidiu que deveria diminuir o seu peso na economia, nomeadamente diminuir a sua intervenção no sistema financeiro. Certo. E por esta via começou a vender as suas participações naqueles bancos ou naquelas instituições que ele entende que devem estar nas mãos dos privados. Então começou este processo e, naturalmente, aí vem o segundo motivo, os bancos e outras seguradoras são instituições reguladas pelo Banco Nacional de Angola, no caso das seguradoras pela ARSEG e no caso da Bodiva pela CMC. Então são entidades que estão melhor preparadas para cumprir aquilo que são os requisitos do mercado de capitais, nomeadamente a nível do reporte contabilístico, reporte financeiro, a nível do cumprimento das regras da AML, das regras de governance. Compliance. É natural que sejam estas as primeiras a vir para o mercado de capitais. Okay. Mas o pipeline tem, para além do setor financeiro, telecomunicações, havendo-se a possibilidade também de outros setores, nomeadamente o oil and gas, que é o setor mais importante do país, que deverão entrar. O grande desafio que nós temos é sair desta dependência do próprio IFE, do Programa de Privatizações. O mercado de capitais, no qual eu me incluo, tem um desafio de trazer empresas privadas para o mercado. E esse é um trabalho que nós estamos a fazer, inicialmente muito de literacia financeira, e depois de preparação destas empresas para o mercado, para respeitarem todas as questões relativamente à obrigatoriedade de reporte financeiro, de compliance, de governance, para que elas estejam preparadas e não representem um risco maior do que aquilo que deve ser para os investidores. Portanto, é um caminho, estamos a fazer esse processo, mas acredito que no horizonte de 5 a 10 anos nós vamos ter aqui um mercado de capitais cada vez mais vibrante. Perfeito. E falando em risco, e nós temos sempre que a nossa conversa é sempre baseada em quem nos ouve, né? Então nós temos que às vezes ir para os básicos, para o nível de compreensão aumentar e houver conexão entre os pontos. Se o investidor hoje, de retalho, um indivíduo, um pai de família, uma mãe, um jovem, como nós, quiser investir na bolsa angolana, quais seriam assim os 2 principais riscos que ele devia prestar atenção? Já sabemos que o crescimento é quase que garantido, que as empresas são grandes, são robustas e têm negócios estáveis, mas que riscos é que eles deviam prestar atenção? Bom, o primeiro risco, parece-me, é investir sem conhecer o mercado. Então, a primeira coisa que, na minha opinião, o investidor deve fazer é capacitar-se. Certo. Portanto, procurar informação. Graças a Deus, hoje a informação é democratizada. Certo. ChatGPT, Google, qualquer informação está hoje disponível na internet. Portanto, procurem informação e a informação está disponível. Também está disponível a informação por via de entidades como a minha, a distribuidora de valores mobiliários, a BFA Capital Markets. Temos um conjunto de workshops, de literacia. Portanto, a primeira coisa que deve fazer para evitar riscos, eu gosto de falar na mitigação dos riscos e não dos riscos em si, é adquirir conhecimento, seja por que via for. Adquirindo conhecimento, vai conseguir evitar os riscos do mercado, nomeadamente o risco principal é adquirir produtos que não está de acordo ao seu perfil de investimento. Okay. Portanto, eu para gerir o meu risco, eu primeiro tenho que me conhecer. Certo. Eu tenho que conhecer qual é o meu nível de tolerância de risco. Portanto, eu tenho que olhar para aquilo que é a minha capacidade financeira, aquilo que é o meu projeto de vida e depois determinar onde é que eu devo investir, porque no mercado vai sempre haver riscos, não nos enganemos. Aliás, na vida tudo é risco, basta levantar da cama, pôr o pé no chão, posso torcer o pé, então é um risco. Então no mercado, a forma de mitigar o risco, não é de eliminar, o risco vai sempre existir, é conhecer primeiro,
capacitar-se, ter know-how, falar com pessoas que já investem, né? Sim. Falar com entidades intermediárias como a BFA Capital Markets e depois começar a investir depois de analisar e definir um perfil de risco de investimento. Depois de analisar e definir o perfil do risco de investimento, tem que olhar para o mercado, olhar para os produtos que estão disponíveis, títulos do Tesouro, obrigações corporativas, ações, outras coisas, e ver qual é o nível de risco que ele está disponível. Se quer, aliás, se ele está à procura de uma rentabilidade mais alta, naturalmente vai para as ações, mas sabe que tem um risco mais alto. Se quer equilibrar um bocadinho, vai para os títulos do Tesouro, tem uma rentabilidade mais baixa, mais segura, não é? Ok. Portanto, eu acho que aqui no final do dia é ter conhecimento, porque certo. não há almoços grátis. Sim. Se entrar no mercado sem conhecimento, sem capacitação e começar a fazer investimento, certo, vai perder o dinheiro que muito custou a poupar. Pelo que falou no início, quando referiu-se às contas custódias, o BFA Capital Markets tem mais de 40% ou perto de 40% das contas do mercado, certo? Mais de 52%. Nós temos 37 mil contas na Cevama, que é onde estão todas as contas custódias do sistema financeiro angolano. Sim. E nós temos 19.700 dessas 52%. Então, se o investidor que está a nos assistir hoje quiser juntar-se a estes 52%, e ele já avaliou o perfil dele de risco e de investimento, né? Preencheu um formulário e teve um resultado no final, e nós por acaso podemos deixar gratuitamente na descrição do vídeo um formulário de perfil de investimento genérico e de perfil de risco. Perfeito. Para que as pessoas entendam. Vamos deixar o link aqui. O que é que ele faz a seguir? Onde é que ele vai? Como é que funciona o processo desde a abertura de conta custódia até o acesso ao instrumento financeiro, sendo um cliente BFA Capital Markets? Sendo um cliente BFA Capital Markets, ele, do início ao fim, tem a possibilidade de fazer totalmente digital, ou seja, não precisa de se deslocar para a BFA Capital Markets fisicamente, ou seja, hoje nós disponibilizamos uma aplicação que é o BFA CM Broker, BFA Capital Markets Broker, em que pode-se fazer o download nas lojas de aplicação. Sim. App Store e também o Google Play, né? E através dessa aplicação faz o processo de abertura de conta, preenche os dados, põe o seu número de conta à ordem, põe todos os dados que são necessários, faz o upload do bilhete de identidade, a informação vai para a BFA Capital Markets, nós em menos de um dia respondemos, perfeito, mandamos os dados de acesso e no dia seguinte ele tem acesso a todo o mercado, vai poder depois fazer todas as operações no seu telemóvel, no seu computador. Mas naturalmente deverá ter um contacto com os nossos assessores, no sentido de o apoiar e de lhe dar as melhores indicações de investimento, né? Mas a primeira coisa que tem que fazer é abrir a conta custódia, ter acesso à nossa aplicação e a partir daí está no mercado e tem todas as oportunidades à sua frente. Sim. E tendo em conta o perfil de investimento, porque o perfil de investimento vai dizer, se for um investidor conservador, o perfil vai lhe dizer, olha, deve investir maioritariamente ou totalmente em títulos mais conservadores, sim, títulos do Tesouro ou obrigações da empresa. Se for alguém mais moderado ou equilibrado, sim, há um mix, há a diversificação das carteiras, vamos ter títulos do Tesouro, títulos corporativos, vamos ter ações. Certo. Se for alguém totalmente mais agressivo, ou seja, não se importa de arriscar mais, mas à procura de uma rentabilidade maior, pode ter aqui uma carteira exclusivamente de ações ou maioritariamente de ações. Neste momento as ações são os títulos mais arriscados que nós temos no nosso mercado. Sim. Mas que dão as rentabilidades mais altas. Então, neste momento, o cliente pode, sem sair de casa, começar a investir na bolsa, ainda que não tenha uma conta custódia, né? Que é uma conta que permite ter acesso ao mercado para investir. Pode abrir a conta custódia online. Perfeito. Para fazer investimento precisa da conta custódia. Sim. Portanto, se baixar a nossa aplicação, na aplicação pode fazer a abertura da conta custódia. Após a validação da conta custódia pelos nossos sistemas, que demora normalmente um dia, recebe os códigos,
e a partir daí tem acesso ao mercado, não é? Sim. A nossa conta custódia está sempre ligada a uma conta financeira. Certo. Neste caso, no Banco Fomento Angola. Portanto, é o único banco que vocês fazem liquidação? Neste momento, sim. Ok. Mas o nosso objetivo é que a curto prazo tenhamos mais bancos associados ao BFA, a Capital Markets. Ou seja, hoje trabalhamos apenas com o nosso banco âncora, que é o BFA, mas a curto prazo nós depois traremos essa novidade. Sim. Queremos trabalhar já com outros bancos da praça. Este também acho que é uma oportunidade, se tivéssemos aqui boas fintechs para que as pessoas tenham, por exemplo, dinheiro nas carteiras e conectem, porque parece ser muito mais fácil para um banco robusto como o vosso trabalhar com um banco digital ou com uma carteira digital e integrar do que propriamente com um banco concorrente. É verdade, então eu acho que isso é um caminho também a prestar atenção e a olhar para o próprio desenvolvimento destas empresas que estão nestes segmentos, a se calhar expandirem o vosso acesso a novos clientes, fazendo parcerias com as corretoras e distribuidoras para liquidação, que isso era perfeito e tínhamos mais dinheiro a rodar no mercado e respeitávamos ali os vossos padrões de concorrência, né? que se entende. Uma preocupação pontual agora da CMC também sobre a nova liderança é fiscalizar a sério, e inclusive saiu uma matéria recente que falou sobre potenciais indícios mais de 1000 de branqueamento de capitais. Neste processo agora em que a gente pode ter mais facilmente acesso ao mercado financeiro, também o escrutínio tende a ser maior, porque as pessoas podem pegar um dinheiro de origem duvidosa que já está num banco, né? E de repente colocá-lo no mercado para tentar legitimizar ainda mais. Como é que é o vosso posicionamento com relação ao branqueamento de capitais e o cuidado que vocês têm enquanto instituição? De facto, o tema do branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo é incontornável, não é? Mas, graças a Deus, o país fez um percurso nos últimos 10, 15 anos, muito meritório, e hoje o sistema financeiro está preparado para cumprir os melhores estándares regionais e, eu diria, internacionais. Aliás, o BNA prepara-se para obter a equiparação junto do Banco Central Europeu. Está neste processo. Portanto, nós no mercado de capitais temos uma sorte que é, antes do dinheiro entrar no circuito do mercado de capitais, ele entra via bancário, via banco. E o banco já tem, e é incontestável, os bancos fizeram esse percurso, hoje tem um conjunto de sistemas de compliance e de alertas que conseguem facilmente detectar movimentos anómalos, não é? Certo. Então, logo à partida, há um filtro muito eficaz na banca. Depois de estar na banca, a partir do momento em que está depositado na conta ordem e o cliente ou o investidor quer fazer operações no mercado de capitais, nós, distribuidoras e corretoras, e particularmente a BFA Capital Markets, tem um sistema de AML, portanto, de anti-money laundering, ou seja, anti-branqueamento de capitais, que detecta padrões de negociação, e tudo o que seja padrões de negociação diferentes ou suspeitos daquilo que é o perfil do investidor, certo. Há um conjunto de alertas que são gerados e nós temos uma equipa que estuda esses alertas. Sim. E confirmando-se que haja ali alguma suspeita de branqueamento de capitais, financiamento ao terrorismo ou de abuso ao mercado, pode não ser financiamento ao terrorismo nem branqueamento de capitais, mas pode ser abuso de mercado. Por exemplo, pode ser alguém que tem informação privilegiada. Sim. Numa determinada entidade, seja ela regulador ou seja o próprio emitente numa determinada empresa que já está cotada e que esteja a tirar partido do mercado, porque informação é poder. Então o sistema analisa todos esses alertas que são gerados e até o momento, de facto, surgem algumas situações, nomeadamente associadas àquelas pessoas que têm mais capacidade financeira. Certo. E essas têm uma diligência, é chamada diligência reforçada. Nós olhamos com mais atenção para esta parte. Portanto, hoje eu diria que o nosso sistema bancário e o mercado de capitais no geral está bem preparado para enfrentar esses desafios. Perfeito.
Perfeito, porque eu costumo ver muitos casos de a serem requisitados origem dos fundos, não é? Eu acho que é a primeira coisa que vocês normalmente pedem quando há um padrão anómalo. Claro, tem que estar, para saber se é anómalo ou não, eu tenho que saber qual é que é o nível de rendimentos do investidor. Portanto, se for um investidor que tem um alto padrão de rendimento, naturalmente os seus investimentos também serão de alto padrão. Se for um investidor, imagina, vou-lhe dar um exemplo. Uma vez tivemos uma operação de uma igreja. Como sabe, as igrejas têm, por força, têm isenções, né? Sim. Têm isenções fiscais, então houve uma grande proliferação de igrejas no nosso país. Certo. E então são instituições que naturalmente têm um reforço, portanto, diferenciado, né? Reforçado. Nós tivemos uma operação de um pastor que fez uma operação em nome próprio, mas utilizando o dinheiro da igreja. Então nós conseguimos de facto detectar isto. Então consegue ver que o sistema está mesmo bem afinado. Mesmo os religiosos não passam. Nem com a bênção de Cristo. Nem com a bênção de Cristo passam no crivo do nosso sistema. Mas graças a Deus não temos tido grandes temas. Há um tema que se fala muito, que é sobre os PEPs, as pessoas politicamente expostas. Mas hoje já não com as alterações da lei, é algo que hoje faz de forma muito tranquila. Perfeito. Muito tranquila. Muito bom ouvir isso de ti. Odair, diz-me uma coisa. Com a ineficiência do nosso mercado, e não digo ineficiência de forma má, é que o nosso mercado ainda não é tão robusto, não é como, por exemplo, o mercado americano, que dizem que não consegues bater o mercado porque toda a informação já está dentro do preço, então é um mercado eficiente. Sim. É possível fazer novos ricos em Angola com o mercado de capitais? É possível. Nós há bocado falávamos de uma valorização de 320%. Ou seja, quem investiu 100 milhões... Isso é brutal. No Banco de Caixa há menos de 3 anos... Está com 300 milhões e alguma coisa. Exatamente. Então, se calhar, esse é o caminho... Sim, mais lento do que o empreendedorismo. Dizer que as rentabilidades passadas não são representativas de rentabilidades futuras. Sim. É importante ter essa noção, não é? Sim. Mas existem muitas oportunidades no mercado. Então, perfeito. O nosso mercado é atrativo, não só para os investidores nacionais, mas também para investidores externos. Já passam a ter um número significativo de investidores externos a virem para Angola? Acha que... Ainda não é um número que é desejável, por causa fundamentalmente da desvalorização cambial. Sim. E não só da desvalorização, mas da disponibilidade da própria moeda. Isso é um tema, naturalmente, o investidor, quando faz a sua análise, olha para o investimento que vai fazer, olha para a rentabilidade que vai ter e olha depois para a facilidade com que vai sair do investimento e sair do país. Sim. Porque, por norma, o investidor internacional tem a sua carteira numa moeda base, dólar ou euro. Certo. Então a sua rentabilidade não é calculada na nossa moeda, é calculada na sua moeda base. Então nós não temos ainda o número de investidores não residentes que nós gostaríamos, mas há um movimento ainda tímido, essencialmente de instituições financeiras e de fundo de investimentos de fronteira, ou seja, fundos de investimentos de mercados emergentes que estão habituados a trabalhar num mercado como o nosso, que é um mercado que tem um conjunto de desafios, nomeadamente o cambial que eu falei. Mas há instituições que estão a entrar, que estão a investir nos vários produtos que estão aqui disponíveis no mercado e que está a correr bem. Boa, sabe o que é que eu acho? Mesmo levando em conta a desvalorização do CAI. Eu acho que se houvesse uma campanha para que... Vou colocar assim num cenário diferente. Normalmente quando as pessoas imigram, essas pessoas que vão mesmo e passam a vida fora, 10, 15 anos, elas depois pensam, o que é que eu vou fazer no meu país? Isso é muito comum. E muitos deles pensam, vou construir um imóvel, por exemplo, e vou arrendar. E às vezes o imóvel que ele vai colocar 30, 40 milhões de kwanzas, ele vai arrendar a 150 mil kwanzas. Sim. Então, durante o ano, se ele for pagar então os impostos e fazer tudo, nem vai lhe dar 1 milhão e tem que pagar. Não fica com nada.
se houvesse aqui uma campanha para nós termos as pessoas da diáspora a criarem ativos locais, eu acho que era algo interessante. Primeiro é porque atraíamos os dólares e as libras e os euros, e depois é porque criávamos aqui um plano de reinvestimento para estas pessoas comparado ao investimento convencional imobiliário, e eles perceberiam que teriam um retorno brutal ao longo dos anos se estivessem a construir património em Angola. Eu acho que isso seria algo interessante a ver, porque hoje tu, Odair, se tivesses que investir no imobiliário para arrendar e investir no mercado de capitais, qual das duas? Comprar casa para arrendar ou investir no mercado de capitais em Angola? Eu faria o investimento no mercado de capitais em Angola e faria o investimento, Odair Costa, sim, por via de fundos de investimento imobiliários que hoje já temos. Sim. E que são a melhor forma de fazer o investimento, na minha opinião, no setor de real estate, ou o setor imobiliário, para quem não tem mundos e fundos, não é? Sim. Porquê? Porque lá está, tem eficiência fiscal e depois tem uma coisa fantástica que é muito, muito melhor do que comprar a casa em si, que é ter uma liquidez quase imediata. Certo. Portanto, se eu comprar uma casa e arrendar pelos 150 mil quase, e depois der conta, a rentabilidade que eu estou a ter não é atrativa. Então o que é que eu vou fazer? Vou, se calhar, vender a casa. O processo de venda da casa é burocrático e leva tempo. Sim. Então é melhor eu estar num fundo de investimento imobiliário que me dá uma liquidez talvez diária ou semanal, que eu tenho a possibilidade de um dia para o outro, ou de uma semana para a outra, monetizar o meu investimento. Se eu puser no botão, aliás, para poder vender a casa, vou demorar em média, dizem-me alguns colegas que estão no setor, em média vender uma casa demora no mínimo 6 meses. Vou refazer a minha questão, porque não é bem assim que eu queria. Eu queria um comparativo em termos de ativos distintos, não necessariamente uma correlação imóvel e fundo imobiliário. Vamos supor, eu quero investir, eu só quero retorno. Só queres o retorno. Então vou baixar o padrão de risco. Títulos do Tesouro ou imobiliário? Quando comecei a investir em imóveis, sabia que não queria só comprar casas, queria criar experiências, e a Cozy Corner é isto: alojamento local em Luanda, pensado para quem quer conforto, segurança e aquele feeling de casa longe de casa. Seja para viagens de negócios ou lazer, oferecemos uma experiência premium com atenção a cada detalhe. Cozy Corner não é só hospedagem, é hospitalidade com propósito. Então, grava este nome, porque muito em breve os nossos apartamentos de alto padrão estarão disponíveis para ti e para a tua família. É uma experiência incrível e eu estou extremamente feliz por mais uma vez ter investido e participar do negócio com tanto potencial de crescimento como este. Vamos juntos, porque sozinho é mais difícil. Bom, olhando para se nós olhamos para os títulos do Tesouro que estão a dar a 3 anos 20,83 no mercado secundário, e olharmos para o mercado imobiliário que dá 6, exatamente. 7. Portanto, temos a resposta. Se eu estou à procura apenas de rentabilidade, eu tenho aqui uma rentabilidade superior e com uma coisa importante, que é a liquidez muito maior. Muito mais rapidamente então, consigo transacionar. Já somos adultos, não é? Sem recomendações, obviamente que não são recomendações, são apenas comparativos para que se entenda como o mercado funciona e como tu podes ter oportunidades. E o Odair falou de perfil de risco. Há quem, obviamente, vai preferir 7 a 10% porque encaixa-se no seu perfil de risco e no que pode suportar. Há quem ama também betão, porque também é uma questão emocional muitas das vezes, e há quem tem um perfil diferente e busca por mais liquidez, então vai olhar para esse jeito. E depois há uma coisa, o botão dá trabalho, tu tens que fazer manutenção. Sim. Sim. Do Tesouro está lá. Sim, estás mesmo a melhorar a tua resposta. Tens que mandar pintar, chamar o pintor, chamar o pedreiro. O título do Tesouro não desgasta. Exatamente. Está sempre a rentabilizar. Não me parece. Bom, Odair, quem são as tuas maiores referências? Tanto aqui a nível local ou internacional, o que preferis, ou dizer uma apenas, que é para a gente entender o que é que inspira um indivíduo de excelência como tu. Hoje em dia,
nós localmente temos muitas pessoas com um percurso muito forte. Eu poderia citar 3. Sim. São pessoas com que eu cruzei ao longo da minha vida profissional. O primeiro, o Dr. Archer Mangueira, como sabem, foi PCA da CMC, sim, foi Ministro das Finanças, foi uma pessoa que teve um papel muito forte no mercado de capitais. Foi ele que trouxe de novo, sim, a nova vaga do mercado de capitais e que pôs o mercado de capitais no nível que está. E mais do que isso, apostou na juventude, e hoje temos um conjunto de jovens, entre as quais está a doutora Vera Daves, que hoje é Ministra, sim, das Finanças, que também é uma referência para mim, é uma referência profissional, de excelência técnica, mas também uma referência enquanto pessoa. Certo. A forma como tratou-me particularmente a mim, quando nós trabalhamos juntos, foi espetacular, muito humana, para além da vertente toda técnica. E depois, uma pessoa também com quem eu tenho hoje o prazer de trabalhar de mais perto é o Dr. Rui Oliveira, o CEO da BFAGA, que também, sim, foi uma pessoa que nós nos cruzamos em vários momentos das nossas vidas, e o que eu penso está a fazer um trabalho muito forte a nível dos fundos de investimentos em Angola. Brutal. Portanto, internamente é isto, externamente, obviamente, o leque é muito grande. Se eu tivesse que citar, eu citaria-se tanto 2. Um no setor financeiro, e todos conhecem, que é o grande guru, o oráculo, sim, Omaha, que recentemente reformou-se. Sim, sim. Eu identifico muito com ele, e principalmente com o seu perfil de investimento, que é, certo, o long term investment, certo, que é o longo prazo que dá os melhores frutos, os frutos mais saborosos, né? E isso foi comprovado pela sua performance ao longo dos anos, sim, e pela sua filosofia, a sua ideologia de investimento. E depois, um CEO que não é no setor financeiro, que é no setor tecnológico, que é o Jensen Huang, que é o CEO da NVIDIA, sim, porque ele tem uma filosofia muito alinhada à minha, que é: ele nunca doura a pílula, nunca te diz que isto vai ser um mar de rosas. E o que ele diz, a principal lição é: ele deseja aos seus empregados ou aos seus colaboradores, as pessoas que trabalham com ele, sofrimento. Porque é o sofrimento que nos ajuda a mover, a sair da nossa zona de conforto. Certo. Tudo o que é confortável não nos, eu diria, impele à ação. Certo. Então é preciso ter sofrimento, é preciso doer para que as coisas vão para a frente. Portanto, duas referências, um na área financeira, outro na área tecnológica, mas muito ligado àquilo que é a minha visão de vida, né? Perfeito. Brutal, e já agora te desejo anos de dor no BFA Capital Markets, porque a seguir a dor vem o crescimento. Exatamente, brutal. Muito obrigado, uma conversa excepcional, nem parece que já passamos mais de 1 hora aqui, foi assim muito rápido. Eu queria que nesta fase nos dissesses onde é que nós podemos encontrar. Obviamente a tua empresa é simples, mas onde podemos encontrar e ouvir dos teus insights e mais sobre o que tu tens para nos oferecer, e também se calhar aconselhar-te a começares a escrever um pouquinho mais para nós, numa newsletter, quem sabe, ou alguma coisa no LinkedIn, porque seria muito interessante ter um CEO jovem como tu a passar aquilo que é a tua dinâmica, tanto a nível de gestão como a nível de mercado, sim, para as pessoas. Como é que se encontra o Odair nas redes sociais e mais? Bom, nós na BFA Capital Markets temos, um dos nossos valores é a comunicação. Certo. E estamos nas redes sociais, todas elas, Facebook, LinkedIn, Instagram, e também temos o nosso site, que é o bfacapitalmarkets.ao. Certo. Tem um conjunto de informação e de conteúdo que podem ajudar, mas claramente nós queremos apostar numa comunicação cada vez mais vibrante. Nós estamos a preparar newsletters. Nós hoje em dia já, para os nossos clientes, partilhamos diariamente toda a informação do mercado, nomeadamente as oportunidades, mas queremos trazer uma newsletter semanal, certo, que vai analisar o mercado, não só na perspectiva
retrospectiva, como é que foi a semana anterior, mas na perspectiva, como é que vai ser a próxima semana, qual vai ser os eventos mais relevantes e que podem ter impactos no mercado, o que é que vai acontecer em termos de emissões para o período que vem aí, seja uma semana, um mês ou o que for. Portanto, nós vamos trazer um conjunto de conteúdos nas redes sociais, vídeos, reels, enfim, conversas, podcasts, e gostaríamos de ter-os como parceiros, como sempre, né? Não, claro, a ideia é aproveitar todos os canais para poder fazer chegar a mensagem, né? Brutal. Porque como eu dizia há bocado, o principal desafio do mercado de capitais é literacia financeira. Exato. Sem literacia financeira nós vamos continuar a ter 37 mil contas no universo de mais de 30 milhões de habitantes. Portanto, nós temos aqui um upside, um potencial muito grande que temos que explorar. Vamos assumir um desafio, já que agora pronto, estamos aqui com o CEO. E se a gente assumir um desafio de ter 100 mil contas no próximo ano? O mercado como um todo... BFA Capital Markets. Bom, nós estamos com 19 mil contas. Se nós passamos para 100 mil, é 5 vezes todo, mais. O mercado todo. O mercado está com 3 vezes o mercado. O mercado está com 37 mil contas. 3 vezes o mercado. Eu colocaria esse objetivo no médio e longo prazo. Ok. Mas sempre focado no curto, mas olhando para o médio e longo prazo. Com 37 mil contas, acho que seria razoável, num prazo de 5 anos, com as operações que estão por vir, nomeadamente a do BFA, que há de vir agora no primeiro semestre, no final do segundo semestre, no início do segundo semestre. Isso é um assunto importante, é por isso que estamos a tremer. No início do segundo semestre. Boa. Deverá dar aqui uma dinâmica muito grande no processo de abertura de contas. E eu acredito, e na altura, estando na Bodiva, nós tínhamos um objetivo de, em 3 a 5 anos, termos no mínimo 500 mil contas. Boa. Eu deixo esse desafio para todo o mercado e também para a BFA Capital Markets, que deverá continuar a contribuir, a liderar para esse processo. Daí temos lançado o processo de abertura de conta online para facilitar todo o processo. Perfeito. Para tornar mais simples. A minha organização diz que é para terminar, mas eu tenho que dizer isso, acho que isso é importante. Nós gostávamos muito que na emissão das ações do BFA elas fossem fraccionadas nos níveis das ações do caixa. Eu acho que isso contribuiria muito para o sucesso da operação em si. Vão emitir 10 milhões, emitam 50 milhões de ações, mas fracionem o preço o máximo que for possível para permitir também mais integração às pessoas, porque as pessoas que não conhecem o mercado, elas não sabem o que é caro e o que é barato. Fazem uma comparação direta no preço e não no valor da ação com relação ao preço e o lucro. Exatamente. Então elas não conseguem entender isso. E se nós queremos que o mercado cresça, nós precisamos entender o comportamento do nosso investidor. Ou seja, por mais que se queira que ele tenha o conhecimento assertivo, vai demorar um pouquinho a ele ter, ele precisa de se expor um pouquinho. Então, se nós emitimos uma ação a 40 mil kwanzas, ele nunca vai entender que uma ação de 500 kwanzas pode estar mais cara. Ele nunca vai compreender, vai demorar muito tempo. Então é pedir essa sensibilidade, porque a Bolsa Britânica faz isso. Vende as ações, muitas delas aos centavos, para permitir também maior número de liquidez e introdução à Bolsa. Então isso aqui é um feedback que nós temos à medida que vamos trabalhando com literacia financeira e que eu acho que era muito interessante para dinamizar o mercado. Odair, últimas palavras quiseres deixar para nós, e para mim só posso dizer um enorme obrigado. Foi uma tremenda honra falar contigo, sentar aqui contigo, absorver do teu posicionamento, da tua experiência e da tua pessoa enquanto indivíduo. Já o admirava antes, admiro mais ainda e desejo todo o sucesso do mundo na tua caminhada e para a tua família também. Últimas palavras que queres deixar aqui para nós? Não, em primeiro lugar, agradecer, de facto, como disseste bem, já passou mais de 1 hora, mas não senti. Foi uma conversa muito agradável. Eu deixaria uma mensagem para o mercado, uma mensagem de otimismo,
penso que nós temos aqui um potencial muito grande e cabe-nos a nós, jovens, Sim. dar essa energia e fazer com que o mercado de capitais passe a ser um dos motores da nossa economia. E existe capital, e esse capital, a forma mais eficiente dele circular na economia é por via da Bolsa de Valores, né? Portanto, deixo um repto a todos os jovens e menos jovens também. Em primeiro lugar, poupem, sempre que possível poupem de forma regular e depois não deixem o dinheiro em casa, no colchão, porque aí é mais arriscado e não cresce. Certo. Ponham o dinheiro em instituições financeiras, seja elas qual forem, e comecem a investir no mercado de capitais porque apresenta as melhores oportunidades de rentabilização do nosso capital. E eu deixaria uma nota para a nossa juventude, que é tenhamos confiança no futuro. O país é um país com um potencial muito grande, para além de ser o nosso país, está no nosso coração. Certo. É um país que apresenta no longo prazo muitas oportunidades. Como eu te dizia há bocado, e só para terminar, eu voltei de Portugal porque não vi Angola em 2012, mas vi Angola em 2050. E eu disse, eu quero lá estar. Pô. Quero estar na Angola de 2050 e eu quero contribuir para isso. Pô. Obrigado. Perfeito, obrigado. Então nós não vamos bater palmas no podcast, mas acho que hoje... Obrigado, Adair, brutal. Long shot. Yeah. Top. Equipa, obrigado. Perfeito. Good job.